Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Parada Obrigatória, podcast do Instituto Via, que trata trânsito, tecnologia, mobilidade e transportes. E hoje a gente traz um tema que está bastante palpitante aqui no nosso Brasil, que é a formação facultativa. Aí eu pergunto a você, é um caminho para a inclusão social ou uma ameaça à segurança no trânsito? E para isso convidamos aqui o nosso querido amigo Igor Valença, presidente da FENEALTO, para a gente tratar com muita clareza sobre esse tema que foi derivado de uma entrevista, né, do ministro Renan Filho, ministro de Transportes, né, que colocou essa informação de que havia estudos para tornar facultativo a autoescola na formação do condutor, mas que também não apresentou esses estudos, não apresentou esse projeto, para que pudesse ter mais clareza, né, no que vai acontecer, né? Qual é a proposta dele. Por isso que a gente está aqui com o Igor Valença, nós vamos conversar e vamos tratar especificamente, né, sobre a entrevista do ministro Renan, né, e suas derivações. Igor, alegria grande recebê-lo aqui, satisfação e, primeiramente, abrir os microfones para você que possa saudar a todos que estão nos assistindo. Ok, muito obrigado, João. É um prazer estar aqui com você, uma pessoa técnica, uma pessoa que conhece, que esteve, né, na Senatran, que trabalha no meio e sabe melhor do que muita gente qual o impacto, qual o resultado que isso pode causar no cotidiano de todas as pessoas, já que a gente está falando em trânsito, e trânsito é público e é coletivo. É isso. Então, eu quero começar já tratando no primeiro item, tá? Que quando o ministro ele se reporta ao alto custo, né, das autoescolas aqui no Brasil, tratando isso como uma necessidade de inclusão social. E nós tivemos agora há pouco uma maravilhosa iniciativa do presidente da República, né, que criou a CNH Social, utilizando os 5%, né, do Fundeb para que pudesse oportunizar ao cidadão brasileiro tirar a sua CNH. Então eu queria falar especificamente sobre isso, sobre os custos do Detran, né, que fazem parte desse arcabouço onde você cobra, né, onde as autoescolas cobram, e eu queria que você pudesse explicar um pouquinho sobre essa questão dos custos que ele fala tanto. Bora lá. Sobre a lei, né? Uma lei que a FENEALTO apoiou, né? A FENEALTO teve junto com o deputado do Ceará, que é o Guimarães, isso, e a gente tramitou essa lei durante 4 anos, né? E apoiando, mostrando, porque Pernambuco tinha um exemplo de uma CNH social desde 2007. Então, a gente viu a importância de ter essa verba para poder usar num programa social e logo foi abraçado pelo governo. Sobre o custo, sobre o que o ministro falou, toda a nossa estrutura, que você sabe, toda o funcionamento, desde diretor-geral, diretor de ensino, 2 banheiros, copa, sala de aula com metragem mínima de 30 metros quadrados, ar-condicionado, vaga para 4 carros, tudo isso consta numa resolução. Então, a estrutura que o próprio CONTRAN, né, exige nossa, faz com que a gente tenha um custo elevado para ter o produto final. Não temos desconto de IPI na compra de carro, não temos de ISS, nós pagamos até IPVA, João. E apresentamos ano passado, não é, um contra-estudo, porque na Câmara mesmo, do qual você era membro, o estudo lá que consta é uma carteira em média de R$ 1.700. E aí falaram no ano passado de 3, 4, 5 mil. A gente contrapôs, né? Esse estudo da FENEALTO foi entregue, o que é taxa e o que é serviço, e mesmo assim a retórica foi mantida dele. Ele podia tomar como exemplo o estado de Alagoas, o estado dele, né? A habilitação custa R$ 950. Então, assim, não condiz com a realidade, certo? Esse valor que ele está falando na mídia. Não condiz com a realidade. Eu concordo que precisamos baixar, eu concordo que a gente precisa dar acesso, a gente teve essa lei aprovada, eu concordo que a gente precisa desburocratizar, tá? Mas não fragilizar. É bem diferente do que popularizar. Perfeito. Eu acredito que o sistema tem que pensar nisso, né? O sistema tem que pensar como enxugar. Né? Então, no momento que o próprio sistema engessa
ele já pega numa cidade com menos de 50 mil habitantes e obriga o cara a ter 2 carros, a ter 2 motos, né? A ter essa mesma estrutura, né? Então, naturalmente, o próprio sistema encarece. Né? Os Detrans, se não me engano, também o Detran de Sergipe é quase R$1.000, né? Entre taxas e o exame de saúde, né? Então, a pessoa já começa com o valor desse das costas. E depois ele vai pagar uma autoescola que nada mais é do que uma escola, né? É como você paga a escola para os seus filhos. Isso. Né? Que você olhar, uma anuidade de uma escola hoje fica em torno de 13, 14 mil reais, né? Exato. E você, por apenas aquele período ali, você tem que pagar um valor para que pague, né? Custeie o único isso. momento, João, que a população tem acesso à educação no trânsito são as 45 horas aulas na autoescola. Porque nenhum governador, nenhum prefeito fez o que o Código pede, que é introduzir a educação no trânsito nas escolas. Então, o único momento que nós temos a educação e o único momento que ele tem uma pessoa treinada para ensinar, você facultar, é a mesma coisa que você fechar. Na verdade, é você banalizar tudo que está sendo feito durante esses 27 anos e não melhorar, não sentar para melhorar. Então, o que a gente causa espanto é num governo democrata, num governo que a classe apoiou, porque o antigo presidente falava nesse discurso de acabar, de fazer tudo, a gente simplesmente encontra o mesmo discurso muito mais forte, muito mais operante, com muito mais detalhes, porque a fala do Renan é uma fala muito impactante, mas que não condiz com a realidade, não condiz com o real, não é? Como se aplica isso no Brasil? De país, parece um continente. Aí, os exames aqui na Paraíba ou em Pernambuco são iguais nas cidades? Imagine no Brasil todo, João. Perfeito. Não se aplica. Não se aplica. Falando da necessidade de mudar todo o sistema, de repensar todo o sistema. Se construir. Você quer ver um ponto, Igor, que eu sempre conversei com você e você faz uma crítica, é o filtro. O que é o filtro? São as provas do Detran. Isso. Né? São a avaliação do Detran. O exame de saúde, que hoje popularmente chama de exame de vista, ele não é feito como deveria fazer. Né? Para que você possa... Quantos acidentes tem aí por mortes súbitas, né? Quantos acidentes por pessoa passar mal porque não foi avaliado devidamente, né? O exame da OAB hoje é um grande exemplo, né? A OAB conseguiu fazer um filtro forte onde as pessoas não passam, né? Então, no momento que a gente conseguir avançar para isso, ter coragem de ir lá revisitar o artigo 76 a 78 do Código, implantar a educação para o trânsito no ensino fundamental, no ensino médio, para que realmente a criança, em vez de aprender, né, desaprender em casa, andando com o pai que dirige errado, com o padrasto que dirige errado, com o tio que dirige errado, né, aí sim, aí você pode repensar isso lá na frente, de como tornar facultativo a parte teórica, né? A parte teórica, porque se ele já vem do ensinamento desde o ensino fundamental... Ele pode ser um autodidata. Ele pode ser um autodidata. Como está sendo a prova no Detran? Mas como está sendo hoje a prova no Detran? Quem vai fazer aquela prova é aquela pessoa mesmo ou poderia ser uma outra fazendo um analfabeto? Então, é um momento de retrocesso, é um momento de voltar. A gente não tem nenhum banco de questões nacional. A Senatran não conseguiu fazer isso. A gente não tem um modelo de exame prático nacional. Não temos. Então, como que eu tenho uma carteira nacional de habilitação e agora eu vou flexibilizar? O que é que vai acontecer, João? Vão procurar locais onde tem mais facilidade, onde não tem estrutura. Na fala do ministro, ele fala que no Canadá e na Inglaterra é opcional. Mas aí a gente vê educação no trânsito nas escolas. A gente vê que existe uma carteira tipo, você pode dirigir dentro do seu bairro, para você depois dirigir em uma BR, em uma rodovia. Sabe qual é o tempo de espera? 3, 4 meses. Pode procurar em qualquer site, em qualquer local. Sabe quanto dura um exame? De 30 a 40 minutos. A prova no Detran é uma baliza e uma garagem, não passa nem marcha. Não é? Eu questiono muito quando eles falam em carga horária. Eu disse, eu acho que deve se liberar carga horária. O exame testa, você bota o aluno em via pública, você circula, faz com que ele passe em marcha, ele realmente sabe dirigir. O Detran diz que não tem condições de aplicar este modelo. Imagine uma coisa opcional. Nós vamos estar colocando na rua pessoas que não têm a mínima condição. E aí existe uma grande diferença de um técnico e de um político.
Verdade. Essa é a grande diferença. E o ministro ele fala também nessa comparação internacional, só que ele esquece de comparar com os países que têm menor índice de acidentes, que é uma Alemanha, Mas que é uma aí, Finlândia, uma Suécia, mas não é onde a formação do condutor é obrigatória. Isso. Né? Diferente da Índia, que não é, Isso. e o trânsito é extremamente bagunçado, acidentes de trânsito. Agora, ele falou também da questão do custo, né? E que a gente discutindo sobre esses custos. Nós temos um ponto aí que está precisando regulamentar, que não saiu do papel ainda, que são as aulas remotas. Né? Hoje até faculdades estão fazendo aula remota para que a pessoa não precise se deslocar, como diz o ministro, 100 quilômetros, né? Para poder... E sequer os órgãos, CONTRAN, SENATRAN, regulamentaram a aula remota. A fala é exatamente essa na Globo News. Eu não acho justo um cidadão sair 100 quilômetros, 100 quilômetros para ir para a sua empresa assistir aula. Nós temos outras plataformas. Nós tínhamos o curso remoto. Eu, como presidente da FENEALTO, entreguei mais de 10 ofícios. Nenhum foi respondido. Eles têm 3 anos e meio, 2 anos e meio aí de governo. Nunca regulamentaram o ensino remoto. Um ensino ao vivo, muito melhor do que o YouTube, porque você tem interação. João, na hora que o MEC se reúne com as faculdades, com o Senado e com o Congresso e revê tudo que é ensino remoto e traz obrigatoriamente para o presencial, a gente tem um ministro indo de contra ao próprio MEC. Eu acho que a primeira coisa que o presidente Lula, vou fazer um apelo ao senhor, tire do Ministério do Transporte a parte de formação e educação de trânsito. Porque o que nós estamos sofrendo, né, nós sofremos em outros governos. Então, é a falta, certo, de entendimento de uma pessoa que foi feita para asfaltar a pista, construir pontes, aumentar a BR. Então, como o ministro fala em ficar online, não é? E a gente está, o MEC, retroagindo, porque a formação tem que ser presencial. Como nós estamos com o executivo e os prefeitos tratando o problema do Uber, da plataforma, e o ministro dizendo que pode escolher o instrutor por um aplicativo. Então, assim, são governos diferentes. O Renan, dentro do Ministério, não conversa com o Ministério do Trabalho, que quer regulamentar o Uber, não conversa com o MEC, que quer trazer o ensino presencial, porque a formação é muito importante. Pessoal, 90% dos acidentes, né, sinistros e das infrações, causas humanas. Como é que se corrige causa humana, João? Educando. Não tem outro caminho. Exato. Então, se a gente não der educação para a população, se a gente não conseguir conscientizar aquele motorista, a gente vai continuar com os altos índices de sinistros e mortes. Então, perguntar a quem dirige, a quem está no dia a dia, perguntar aos Detrans qual é o impacto disso, eles vão dizer que o impacto é terrível e que não concordam. Agora, a população que quer ter, a população que almeja ver uma flexibilização, então, eu vejo uma fala muito oportunista, eu vejo uma fala muito populista, né? Não se aplica, mas depois ele pode dizer que tentou, vai ter matérias, vai ter rádios. Veja, 3 dias, você foi um dos primeiros a me ligar, tá? Na segunda-feira você me ligou, Igor, eu preciso gravar com você. Eu passei 2 dias e meio em casa gravando online para a rádio. Enquanto eu vinha para cá, gravei de novo e só pude fazer isso. Então, o que está gerando de mídia para ele? O que está gerando de repercussão? É isso que ele quer. É isso. Ele chegou e disse, está na mão do presidente. Aí a gente chegou para a ministra, veja, é uma ideia do Renan, não é do governo Lula. E a gente precisa discutir. Pronto, mas todo empresário quer discutir. Perfeito. Se eu reduzir custo, reduzir estrutura, eu vou vender mais. Eu preciso vender mais. Inclusive, eu quero lhe provocar uma coisa. O ministro Renan já está há algum tempo no governo, né? Desde o início do governo Lula, ele foi nomeado. Quantas vezes o ministro Renan, do Transportes, procurou a FENEALTO, recebeu a diretoria da FENEALTO para debater o assunto trânsito e a formação de condutores? Nunca. Nem a própria Senatran. E como é que ele fala em democratizar o debate? Então, democratizar o debate é você jogar para a torcida, né? Então, esse debate amplo que a gente está tendo agora e o que a gente vai ter agora com o governo vai ser essencial para se construir. Perfeito. Não é? Porque parece que a gente quer manter o mercado, parece que a gente não quer redução, parece que a gente quer manter o que está. Não. Eu tenho um ofício pedindo para regulamentar o remoto e nunca foi respondido.
todos os eventos da Senatran, certo? De prevenção de sinistro, de moto, de carro, Educatran, a FENEALTO nunca foi chamada. Maio Amarelo, também não. Então, veja, fiscalizar viariamente e encapar a pista, asfaltar, é um dos pilares, eu concordo, mas a educação é primordial. E enquanto a gente não tiver pessoas técnicas, né, que entendam de educação para falar sobre formação e educação de trânsito, a gente vai estar sempre correndo risco, porque nós estamos na pasta errada. Nós não podemos estar na pasta de infraestrutura. Nós devíamos estar na pasta de educação, porque formar é educar. Inclusive, eu tenho pesquisado muito esses dias, que até porque, como eu falei, o tema está muito palpitante, né? E uma das falas do ministro me causou assim, uma reflexão. Todas. Mas essa, porque quando ele fala que existe uma máfia, né? Eu acho que para que você diga que tem uma máfia na autoescola, você está envolvendo aí os órgãos que a fiscalizam e os órgãos que fazem os exames. Ele falou assim, a máfia para poder passar. Isso. E aí eu me nego a responder, João. A gente não aplica a prova. Perfeito. Quem aplica o exame é o Detran. Aí ele tem que juntar. Ministro, o senhor é o presidente do CONTRAN. Pode juntar todos os Detrans e perguntar que máfia é essa. Mas com os governadores para as autoescolas, eu não admito, eu não aceito, porque eu só ministro aula. Quem emite o documento, quem testa, não somos nós. Então, se existe máfia, a máfia está dentro do Detrans. E que fique bem claro, não estou dizendo que existe. Estou falando a fala do ministro. Quando me perguntaram um questionamento, eu disse, você tem certeza que isso não é inteligência artificial? Porque, veja, eu vou me posicionar do que eu estou vendo, mas eu acreditava, João, que era pegadinha. Uhum. Tipo assim, olha, ele disse que pode dirigir no pátio da igreja o pastor. O pastor pode falar com os fiéis, o pai pode ensinar o filho. Se o pai pode ensinar o filho, o pastor pode ensinar os fiéis, para que habilitação? Toda hora que eu ver a fiscalização, eu digo, eu estou ensinando ele. Perfeito. Então só vão ter pessoas não habilitadas. Aí, Igor, você vai judicializar? Eu digo, o que eu nunca vi? Não é? Aí, depois de segunda-feira da repercussão, não tem uma minuta não, Igor, disse, não tem nem câmara. Não tá nem formada. Aí publicaram ontem, João. Depois de um ano. Depois de um ano. Então, veja, temáticas. Um ano passado, quando ele me ligou falando sobre a ideia, o único contato que eu tive com ele foi que ele me ligou. Né? Eu achei que tá estranho, mas ele me ligou e disse, olha, eu quero debater com você, porque você é uma pessoa crítica, você é uma pessoa que enfrenta nas redes sociais e defende o seu setor. Eu acho interessante, mas vamos contra-argumentar? Eu disse, vamos. Aí ele disse, olha, eu conheço o mundo diferente de Caruaru. Ali, ele quis montar para baixo. Ali, ele quis dizer assim, você não conhece. E eu expliquei, ministro, eu conheço o mundo feito o senhor conhece. Eu sou estudioso mais do que o senhor em relação a trânsito. E eu não sou de Caruaru, eu sou de Pernambuco, eu sou de Recife. E assim, nem esse respeito a um nordestino. O primeiro nordestino que chegou na federação, o primeiro nordestino que assumiu a FENEALTO, ele não teve a consideração de ouvir, de sentar e de debater. Então, é muito complicado a gente defender, certo? Ideias. Porque ideias qualquer um pode ter. Ideias mirabolantes qualquer um pode ter. Agora, não respeitar o Congresso, não respeitar o Senado. Existem tramitações que criam um Plano Nacional de Formação de Condutores. Presidente, o senhor não vai fazer nada? Eu comecei a fazer ano passado, quando ele ligou para mim. Eu fundei o JET, certo? A Jornada de Educação para o Trânsito. 5 eventos nos cinco estados. Quantos o Senatran participou? Nenhum. Convidado, sempre. Não temos dinheiro para passagem. Ou seja, eles nunca tiveram aberto para debater e para simplificar. A ideia é uma só. Vamos acabar. Então, a gente vai ter que levar para o Congresso, a gente vai ter que levar para o Senado, porque eu respeito. É a opinião dele. Eu respeito que a ideia dele, mas ele tem que entender que do jeito que ele é senador, existem outros senadores.
Perfeito. Do jeito que ele pode baixar uma resolução, pode vir uma lei que regulamente. Então, a gente procura uma lei, a gente procura uma diretriz, a gente procura uma coisa concreta, para não ficar na mão de ministros que pode dar uma canetada e simplesmente você acorda, usa simulador. Dorme, tira simulador. Agora tem que ter 10 carros, agora tem que ter carro branco. Ou seja, ou o governo ou o Congresso entende que a gente precisa de um plano nacional de formação de condutores. Uma direção. E é isso que a gente vai entregar, João. Você está no JET, você está contribuindo com o JET nas reuniões nossas, e a gente vai entregar, dia 3 de setembro, né, todos os projetos possíveis para que haja uma melhoria no ensino, na formação de condutores. Quero até lhe provocar sobre isso. Estamos conversando com o Igor Valença, presidente da FENEALTO, debatendo aqui a formação de condutores no Brasil. E a pergunta que eu ia fazer, Igor, essa frente, né, que está sendo criada pela primeira vez, mais de 200 parlamentares já colocaram o seu nome para defender a frente, o lançamento será no dia 3 de setembro no Congresso. Fala um pouquinho sobre isso. São dois movimentos diferentes. Dia 13 de agosto, nós vamos estar lançando a Frente Parlamentar para a Educação e Formação no Trânsito. Nós conseguimos 220 assinaturas. E nós, no dia 3, certo? Conseguimos 270 assinaturas para fazer uma comissão geral, aonde nós vamos trazer todos os deputados para o amplo debate na Casa do Povo, aonde se cria as leis e ali sim a gente vai definir. Se for de consenso da ideia dos deputados fazer isso, vamos fazer, vamos cumprir a democracia. É debate, é amplo debate, é ouvir o contraditório. É você sentar e ouvir um bolsonarista falar você, é máfia. Sim. Veja, eu fui atendido pelo governo Bolsonaro, mas não fui atendido pelo governo Lula. Eu entrava numa sala e disse, eu vou acabar com essa máfia. Mas eles olhavam no olho da gente, eles falavam com a gente. Agora, portas fechadas. Aí depois dizer que não se moderniza, dizer que não ir para uma autoescola longe. Nós queremos regulamentar. Se eu botar o curso remoto e não precisar de sala de aula, quantos aluguéis vão diminuir? As casas, as autoescolas são imensas. O custo cai. O custo natural. cai. O custo cai. Então, não precisa acabar para se desburocratizar, nem sangrar de um setor. 15 mil empresas, João. 300 mil empregos. 30 mil salas de aula. 450 mil veículos. A gente quer respeito. A gente quer diálogo. A gente não quer reserva de mercado. Nunca. Nunca. A gente não quer exclusividade. Mas a gente quer que seja dada a diretriz para a gente. O que é que você vai construir? Não é? Qual é a garantia, João, que eu tenho de renovar minha frota? Porque você sabe, até o tempo do carro da gente a gente tem que fazer. Tem que trocar. O Detran fiscaliza o carro 2 vezes no ano, a cada semestre. Se isso for para o aplicativo, se isso for para um instrutor autônomo, será que ele vai ter o zelo que a autoescola tem? Então, precisamos sair do mundo da utopia, voltar para a realidade e que fique claro, nós queremos desburocratizar, baratear e temos meio para isso. Mas tudo começa com diálogo. E esse diálogo a gente não teve. Porque esse olhar do governo, ele tem que ser mais sensível. Porque na hora que o ministro fala em que essa medida reduz em 80% os custos, sem apresentar nenhum estudo, né? Quando só o governo tem capacidade de baixar o custo, como acabou de falar, com a prova remota. Eu pedi o né? estudo. Com as isenções. Você vê, você hoje tem isenção em várias categorias, táxi, com todo o respeito, que merece ter isenção. Locadora. Tem, locadora, mas a formação de condutor, não tem. Que deveria ter uma isenção para você comprar o carro, até porque o carro fica preso àquela função. Adesivado. Né? Todo adesivado, registrado no duplo comando de freio, duplo comando de embreagem. E ele não tem nenhum benefício. Placa branca, porque é uma placa de aprendizagem. Sim. Então, assim, o veículo não é utilizado para outro meio. Não, outro meio. Então, assim, a gente precisa realmente ver o que é que o Brasil quer. Né? Outra coisa, quando você fala em facultar o ensino teórico, vamos dizer especialmente, mas o cidadão tem que estudar de alguma forma. Então vão nascer o quê? Os cursinhos, vão nascer a venda de apostilhas. Então, assim, não é tão simplório dizer que vai tirar esse custo.
Né? Vai ter esse custo. Eu mesmo, sinceramente, é um filho meu, que eu vou ter uma filha que em pouco tempo vai precisar fazer, eu jamais vou ensiná-la, né? Jamais, primeiro que eu não tenho tempo, segundo que eu não tenho perícia para isso, nem tenho carro adaptado para isso, e depois eu vou ter que pagar algum lugar para estudar, né? Porque trânsito como... Mais uma vez, o Brasil não teve a coragem ainda de implementar no ensino, né, regular. Ela vai ter que buscar um caminho para isso. E vai ser através de um cursinho, vai ter que pagar. Nada é feito, João. Nada é feito sem seu interesse. Então, por trás disso tem uma plataforma. Por trás disso tem uma empresa que está vislumbrando alguma ideia. Não é essa ideia de eu vou simplificar, eu vou facilitar. Não funciona assim. A gente sabe que não funciona assim. Então, assim, a gente precisa esclarecer, precisa debater e chegar a um consenso, do que é bom. João, se eu tivesse um exame como existe no Canadá, como existe na Inglaterra, onde a pessoa... Todo filme dos Estados Unidos você vê, vai ter o teste, né? A pessoa passa meia hora num carro, um examinador. Tudo bem, aí a pessoa fala, eu vou fazer porque a prova é difícil. É como você falou da OAB, eu preciso fazer um cursinho, porque senão eu não passo. Quantos autodidatas passam na OAB? Existe, ótimo, mas 90% deles ou mais sabem, como a prova é uma prova segura e rígida, eu preciso fazer isso antes. Então, a gente precisa de uma prova segura, a gente precisa de um critério único no Brasil. Aí sim a gente vai falar em flexibilizar, a gente vai falar em baratear, porque quando se fala em vidas, quando se fala em educação, a gente tem que esquecer números. Tá? Então, 80% mais barato, 30% mais barato, 40% dos proprietários não têm habilitação, estão dirigindo. Ministro, pelo amor de Deus, desde quando ser proprietário de um veículo quer dizer que ele está dirigindo aquele veículo? Não. Nunca. Não. É um bem. Isso. É um bem que você bota no seu nome. 1/4 da venda de veículos é para pessoa jurídica. Dados. 25%. Dados. Certo? Uhum. E essas empresas, CNPJ, aí dizer que está faltando a oportunidade dele. E eu questionei até o ministro. Ele disse assim, o preço é impeditivo. Aí eu digo, impeditivo não, certo? Porque ele comprou uma moto. Aí ele veio falar que a moto é o preço de uma CNH. É uma fala, é um discurso muito... Falar, então, assim, infelizmente. Acessa um site qualquer, vê qual é o preço de uma moto de 10 anos. É R$7.000, R$8.000. Uma carteira de moto custa R$1.500 em quase todo local do Brasil. A impressão da carteira, que poderia ser facultativa, né, é obrigatória. Então, veja, tira a impressão, eu quero digital, né? Eu não quero fazer... Quantas gráficas, João, imprimem a habilitação no Brasil? 3 gráficas. 3? Quem credencia? A Senatran. Então eu acho que existe outro tipo de máfia. Ministro, credencie mais gráficas, credencie mais empresas para que o preço vá lá para baixo. Então, eu não aceito. A gente não vai ficar de braços cruzados, porque a gente não deve nada a ninguém. A gente salva, a gente faz o que pode, a gente tenta sem nenhum apoio, com portas fechadas. É o que a gente tem encontrado. Mas a gente vai conseguir, vai devagarzinho, vai no Senado, vai no Congresso. Hoje em dia, eles já entenderam, 220 parlamentares participando de uma frente de autoescola, de formação, não é? É um número altíssimo, em 513 é um número muito forte. Em 2 anos em 2 anos e meio do Pernambucano aqui, a gente aprovou 2 leis. A gente está com Contarato sendo relator de lei nossa, Tereza Leitão, Rodrigo Pacheco com outro projeto novo, também nosso, para que a gente crie um plano nacional, crie a certeza de que você pode investir nas suas empresas, porque você vai ter um mercado. Então, vamos legislar. Precisamos de segurança para poder investir. É impossível qualquer empresário investir num ramo que acorda com uma entrevista de um ministro dizendo que acabou. Está na mesa do presidente, está tudo certo. E o presidente vai assinar porque é uma experiência internacional. Até eu acreditei, Renan,
Juro. Quando eu olhei assim, eu disse, rapaz, que bonito. Mas depois eu tive que contradizer. Eu acho, presidente, que a infeliz fala, né, a maneira como o ministro Renan colocou isso, né, sem apresentar os estudos devidos para embasar essa ideia, que é uma ideia dele, né, nenhum problema. E respeito. Eu acho que, de repente, ele está abrindo um caminho para o debate que vocês sempre buscaram. Né? Eu acho que a FENEL sempre buscou esse debate, sempre procurou maravilhoso. os órgãos, né? E agora está aí. Está na rua, nós vamos ter que debater. Isso. Né? O presidente Lula vai ter que ter um olhar para isso, para a classe, né? Para que a gente veja, não é brincadeira, 300 mil empregos, né? No momento natural de dificuldades do país. Eu ganhei 25 mil seguidores de segunda para cá. 25 mil seguidores. Quem não sabia o que é que ia acontecer, no dia 3 de setembro, tá sabendo. Eu estou com 2 pessoas na federação, com meu Instagram e meu WhatsApp aberto, respondendo, porque as pessoas falam, eu quero participar da discussão. Então, da tempestade, a gente faz a bonança, né? Vai vir um dia de sol. E a gente, é o que faltava mesmo. Eu acho que ajudou bastante a gente, porque a gente sabe que isso que ele quer, né? Respeito, entendo e só vou contrapor no campo técnico, tá? Trouxe para a gente uma abertura de um diálogo que a gente não estava tendo. E agora, pela quantidade de entrevista, pela quantidade de coisa que a gente está fazendo, fica notório que a gente também quer desburocratizar, que a gente também quer melhorar, que a gente também quer baixar o preço. Perfeito. Como nós anunciamos ontem a sua presença aqui, Igor, aqui no Instituto Via, no Instagram, @InstitutoVia, temos diversas perguntas. Eu vou elencar algumas para colocar para você. Estamos à vontade. Já, isso aqui é a pergunta do Aleph. Ele diz, caso a obrigatoriedade das autoescolas venha a ser flexibilizada, como é que o senhor acredita que isso impactaria a atuação dos instrutores de trânsito, que hoje são obrigados a atuar exclusivamente nos SF6? Vamos voltar para uma comparação. O empresário, ele tinha contratado mototáxi ou motofrete para entregar a pizza. Aí a gente tinha que comprar EPI, a moto tinha que ser com aquele baú. E aí veio, né, o MEI. Não, vocês agora vão ser autônomos. O que aconteceu, João? A plataforma veio, absorveu as vendas, né, e escravizou o trabalhador. Então, assim, eu não fico discutindo com o instrutor, nem dizendo a ele que não é uma oportunidade. Todo mundo merece uma oportunidade melhor. Perfeito. Mas como é que ele vai vender ao pai de família? Como é que ele vai chegar na casa daquele candidato? Vai vir uma plataforma, vai vir um meio que vai ficar com o dinheiro só para repassar. Feito o restaurante é obrigado a pagar 20% a 25% para o iFood, porque ele tem um entregador e ele faz a propaganda. Então, assim, o instrutor tem todo o direito de dizer, eu queria ser autônomo, eu vou buscar melhor, mas se o Detran não consegue fiscalizar 260 autoescolas em Pernambuco, 3 mil instrutores, seria possível? Então, quando tem algum problema e alguma reclamação, o pai vai no meu escritório, reclama, perfeito. E eu sou responsável pelo aquele instrutor. Quem vai ser responsável por esse instrutor autônomo é o ministro Renan? É a Senatran com seus 30 funcionários? Não tem mais que isso. Um andar em Brasília. É verdade. Você esteve lá. A federação, ele pergunta aqui também, uma outra pergunta, se ela pretende propor alguma norma que incentive ou exija, né, que os CFCs ofereçam treinamentos periódicos aos seus instrutores. Qualificação. Já existe uma resolução que determina isso, né? A cada 5 anos existe sim. Eu pedi para que normatizassem um carro automático. 80% das vendas de carro são carro automático hoje em dia. E nenhuma regulamentação, nenhuma deliberação, nenhuma resolução para dizer, sim, ensine em carro automático. Então, João, eu acho que agora a gente vai ter muito espaço. Agora a gente vai poder ter amplo debate e trazer o novo. Né? É muito fácil apontar e dizer, vocês estão dando aula presencial porque você obrigou, perfeito, porque você cortou meu remoto. Os seus carros são mecânicos, mas você não permite que eu dê em carro automático. O meu serviço é público e é delegado. Quem me delega? Ele. E por que ele não delegou menos, ele não simplificou para que o produto ficasse mais barato? Então, assim, eu não aceito
nós não somos responsáveis. Nós empregamos, geramos renda, damos emprego e estamos querendo solucionar o problema. Mas instrutor carteira assinada, com todos os direitos, vai passar para um aplicativo e vai perder todos os direitos? Quem vai pagar? O governo federal. Porque alguém vai pagar a conta, acidentou, né? Isso. vai para o hospital. Quem paga? Ou seja, vai colapsar o sistema de aposentadoria brasileiro. Por causa da flexibilização de mercados, de mão de obra. O empregador, ele acha, eu sou autônomo, não cumpro regra, eu trabalho o dia que eu quero. Certo, mas e o seu futuro? Então, assim, na hora que o governo quis regulamentar o Uber, regulamentar o mototáxi e o motofrete, houve um movimento muito grande e eles pararam. E agora eles querem fazer a mesma coisa com as autoescolas? Não vai o que eu acho interessante que ele estava falando é que me parece que a federação, né, o Igor, o presidente, parece que estava antevendo tudo isso, né? Quando você começou com a jornada de educação contra o trânsito. Então, você hoje tem nas suas mãos um debate completo do Brasil, né? Qual o modelo correto? Foi para o Congresso, criou a frente, né? Isso. Vai ter esse grande debate agora. Eu vou entregar, certo? No dia 3, o JET, a Jornada de Educação pelo Trânsito, que passou no Amazonas, que passou no Ceará, que passou em Pernambuco, não é? Que vai para o Paraná, que vai para o Rio de Janeiro e termina em Brasília. Então, eu escutei DETRANS, CETRANS, polícias rodoviárias, escutei o CFC, escutei o empresário, escutei o instrutor. Eu vou entregar um marco regulatório. Então, o que não fizeram, a gente vai fazer. Agora, como vai ser feito e de que maneira vai ser feito, quem vai decidir são os nossos deputados, nossos senadores. Não é uma ideia isolada. O presidente, João, não pode fazer uma ideia isolada. Quando ele baixa um decreto, ele tem uma validade e depois... Tem que ser referendado. Exato. Referendado. Então... Usando o popular, tem que ouvir o povo. O povo é Congresso. Pronto, né? pronto. Usando o popular, você tem que ouvir o povo. Então, os representantes do povo estão no Congresso. É isso que a gente procurou. Então, qual é a diferença da minha gestão frente à federação? Eu busquei o Congresso. Eu busquei as leis. E isso desagradou. E isso desagrada. E aí eu encontrei portas fechadas dentro do Executivo, da Senatran, mas de portas abertas em gabinetes. Então, hoje eu não preciso mais explicar o que é um centro de formação de condutores. Hoje eu não preciso mais explicar que o nosso serviço é assim, é delegado, é assado. Eu não posso explicar que eu não posso baixar o preço porque eu sou obrigado a dar 20 aulas. Como você é obrigado a 20 aulas? Quem te obrigou a isso? A resolução do CONTRAN. E por que o ministro não flexibilizou? Porque ele quer acabar. Então, esse é o diálogo. Essa vai ser a abertura. E a gente tem certeza que vai sair mais forte. Não é mais forte obrigando mais. Não, é mais forte consolidado. Qualificando a formação do condutor. Né? Qual é o parâmetro? É esse. Vai ser igual em todo o Brasil. Esse é o modelo. Certo? Quando Pernambuco inverteu... Vou aqui para todo mundo. Quando o Pernambuco inverteu o exame prático, colocando em vias privadas, contrariando o código, eu mandei um ofício para a Senatran, dizendo, olhe, o exame prático em Pernambuco está sendo feito em vias privadas. Em Ciretrans, a sede é grande, mas o interior é pequenininho. Não condiz com a realidade. Vai preparar mal pessoas para ir para a rua. O que é que fizeram, João? Até hoje, não fazem nada, não foram nem lá observar, nem responder o meu ofício. Aí agora dizer que flexibiliza, se eu tiver um exame que ateste realmente, não é porque eu quero vender aula, João, é porque eu estou preocupado como essa pessoa vai chegar na via pública. Porque quem está ali pode ser uma filha minha, Perfeito. Pode ser sua filha, Perfeito. Entendeu? E depois que vira vítima... Aí não tem mais jeito. Não tem mais volta. Não tem mais o que fazer. Tem mais volta. Pois é, conversamos hoje com o Igor Valença, presidente da FENEALTO, né, que é um grande defensor da categoria dos centros de formação de condutores, dos instrutores de trânsito, e que estamos agora nesse assunto, tá, tão palpitante que tomou conta do Brasil, né, com relação à entrevista do ministro Renan Filho sobre a facultar a autoescola no momento em que o impacto disso nos acidentes de trânsito ele pode ser muito alto.
né? Então, no momento que o Brasil não tem conseguido diminuir as lesões e mortes no trânsito, você tirar a única instância que você tem de aprendizado do trânsito do cidadão, né? Meu filho, minha filha hoje tem 12 anos, nunca ouviu falar em trânsito. Ela vai fazer 16 sem ouvir falar em trânsito, que ainda não foi implantado. E aos 18 ela precisa, pelo menos, desse período onde ela senta numa cadeira e debate trânsito com diversos instrutores, né? Para que você possa, assim, estar preparado para ter essa habilitação. A gente tem a lei do Penatrans, né? Isso. Que diz que tem que reduzir... Perfeito, 50%. Os acidentes. Primeiro, 50%. Qual é o quarto pilar do Penatrans? Educação para o trânsito. O quarto Vamos facultar? Está assinado. Tá lá. O Brasil está comprometido com a ONU. Isso. Entendeu? Então, assim, qual é o compromisso? É o compromisso que eu quero ser popular e eu quero dar chance a pessoas que até então não têm, né, no discurso dele, ou é eu cumprir uma meta assinada pelas Nações Unidas e que eu tenho que reduzir acidentes. Sinistro, né? Que hoje em dia fala sinistro, claro, a gente vai... Sinistro de trânsito. E sem educação? Sem conscientização? Inclusive fala em algumas reportagens, né? Não é acabar com a educação do trânsito. Como não é acabar? Se você tem um único local onde você tem educação para o trânsito do 0 aos 18 anos, nós vamos retirar, né? E vamos deixar uma lacuna para que a gente entregue, eu gosto de falar, no porte de arma, que é uma CNH, uma pessoa que vai dirigir um carro daquele tamanho, né? Sem ter passado pelo processo natural de formação. Uma fala muito, muito infeliz também do ministro ele já está dirigindo sem você, Igor. Aí eu disse, por que, ministro? Porque é caro. Eu disse, porque falta fiscalização. Não, é porque é caro. Não. Eu digo, eu não vou contradizer o senhor, mas ele está sem capacete. O capacete é caro, ministro? Não é caro. Então, veja, quem está sem habilitação está sem capacete. Falta educação, falta consciência. Então, todas as cidades que você encontra pessoas sem habilitação, você encontra sem capacete. Numa motocicleta que é feita para 2, transportam quantos, João? 3, 4. Já vi 7. E o prefeito fiscaliza? Não. Porque o guarda conhece todo mundo da cidade pequena. Perfeito. E ele precisa de quê? Se eleger depois. Perfeito. Então, enquanto o trânsito e a carteira for voto, a gente vai ter que discutir, a gente tem que ampliar bastante essa discussão. Porque Perfeito. Não existe fiscalização nos municípios pequenos. Não existe. Aí dizer que aquelas pessoas estão sem habilitação porque é caro, não é. Ele está de moto. Ele está com um telefone que custa 5, 6 mil reais. A habilitação vale 10 anos, João. Eu vou pegar o ministro, 3 mil reais. Que não é. Uma habilitação de moto não custa 3 mil reais no Brasil. Tá? 3 mil reais dividido por 10 anos. Quanto? Por ano. Em 10, né? Vai ser 300 por ano. Dividido por 12 meses. Nem 30. Ô, João, isso é caro, João? Verdade. Isso é o que você gasta para andar de Uber, para pegar um transporte alternativo. Por que o prefeito não consegue tirar o Uber? Porque falhou o transporte coletivo. E a pessoa, por mais precária que seja, por mais que corra risco, ele diz, vai me deixar em casa. Mas ela não sabe quem é que ela está andando, não. Eu tenho 4 irmãs. E eu penso muito em mulher. E minhas irmãs falam, Igor, para eu entrar num Uber, eu checo a placa, eu olho o motorista e eu compartilho minha localização. Imagine se isso for com um adolescente de 18 anos de idade que está pegando um instrutor autônomo. E se não for ele? Sim. Quem diz? Quem fiscaliza? Né? Então, não é só a burocracia. Nós temos uma responsabilidade em nossas empresas. Perfeito. Por isso que existe diretor-geral, diretor de ensino, por isso que existe toda uma leva de exigências. Vamos diminuir as exigências, vamos tornar mais amplo o debate, vamos dar incentivos e aí a gente vai chegar num preço onde a pessoa mais carente possa tirar e a pessoa com mais aquisição também possa tirar. Eu acho que o início desse debate, quando o ministro fala em custos, né? O início desse debate é de responsabilidade do governo.
IPI. O governo pode baixar esse custo. IPI. Né? Então, IPI. o governo já deu um passo muito sensível em fazer a social, né? Hoje abrangente para o país todo, e aí ele pode baratear o custo, né, dessas autoescolas. E eu fiquei impressionado porque eu via Gleice, os deputados e senadores divulgando o programa social, que vai ser lançado dia 14 de agosto, e dizia, no Cade Único, se inscreva, vai pagar a sua taxa do Detran, vai pagar o seu curso teórico, vai pagar suas aulas práticas. Aí, de repente, chega o ministro e fala, não, esse programa do governo não existe, não. O meu é muito melhor, o meu é livre. Não se alegria, não se aplica. Alegria, sua presença aqui. Gosto muito do Renan. Claro. E eu disse a ele, não é pessoal. Você é muito bom. Você constrói muito, asfalta muito. Você é realmente um diferencial no governo. Mas para asfaltar e construir ponte, para a educação no trânsito, deixa Camilo, deixe Tereza Leitão. Inclusive, muito rapidamente, foi uma mudança que o governo Bolsonaro fez, que eu achei o trânsito ficar no chão das cidades. Né? Cidades, humano. Né? Era humano. Aí vai para o transporte. Né? Então, mas eu acho que agora, com essa discussão toda, a gente vai para a educação. A gente vai, que é o local. Que é o local. Formação. Que é a formação. Porque eu tenho certeza que dentro do MEC, dentro dos pedagogos, e eles sabem a importância de um instrutor, a importância de um formador de opiniões, uma importância de um conscientizador. Porque se não conscientizar a população, se a gente não mudar o que está na cabeça dele, não é? A gente vai ter mais infrações, mais sinistros e mais mortes. Perfeito. Você vê como esse tema é palpitante, né? Se a gente tivesse aqui 1 hora de conversa, a gente tem muito. Olha como a gente está carente, né, de necessidades para melhorar o sistema trânsito como um todo, não é só a formação. Eu peço até desculpa, João, porque eu não tenho nem a oportunidade de falar, e quando a gente fala, a gente quer desabafar, né? E as pessoas precisam saber e conhecer. Eu tenho certeza que o seu público, isso vai repercutir bastante e a gente vai mostrar, né, o que a gente realmente quer. Eu estou falando aqui como presidente nacional das autoescolas. Perfeito. Todo mundo quer desburocratizar, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer baixar preço. Na hora que eu baixar preço, eu vou ter o dobro de clientes. Natural. Eu vou ter que dar menos aula e eu vou ter que desgastar menos meu carro. Agora, vamos falar sobre o exame? Vamos falar sobre estrutura do Detrans? Vamos falar sobre estrutura do próprio Senatran? Perfeito. Então, a gente precisa organizar. Organizando, democratizando e conversando, todo mundo chega a um lugar comum e o ideal, né? O que seja construído a várias mãos. E eu acho que agora foi dado o pontapé inicial, né? O governo federal entendeu. Foi pontapé não, foi um chute, viu? Um chute. Chutaram valendo. Mas a gente cambaleou e ficou em pé. Levantou, aí disse, rapaz, vamos aproveitar e fazer da situação uma situação positiva. E é isso que a gente tem feito. Rindo, brincando, o nosso movimento caiu bastante. Sim. A retração é gigantesca, porque pela fala é eminente. Vai ficar todo mundo esperando. É eminente. Né? O cidadão vai esperar. Já está para o presidente Lula decidir. Isso. Lula estava decidindo se ia ter tarifaço ou não. Está numa luta enorme no Brasil, né? Na hora que a gente chega perto do Congresso, perto dele, que a gente não falou diretamente, mas chegamos próximo, e Lula está pensando em qualquer coisa, Igor, menos em autoescola, pelo amor de Deus. Eu disse, mas vocês viram a entrevista do ministro? Não, né, Igor? Eu digo, eu vou mandar para vocês. Então, assim, da onde foi que ele tirou isso? Né? Vamos construir, João. A gente tem certeza que o momento é bem delicado, mas a gente vai sair mais fortalecido disso. Vamos sim. Podcast Parado do Canal agradece demais a sua presença aqui. E eu termino sempre com uma coisa pessoal, tá? Sim. Eu termino com 4 perguntas que eu chamo de ping-pong. Ping-pong. Para encerrar. Então, Igor, um valor que te move? Transformar. Um ídolo, uma referência? Ayrton Senna. Uma frase que resume a sua missão? Eu vou sair da federação, certo? E vou deixar um caminho construído para a segurança do trânsito. Um sonho que você ainda quer realizar? Um sonho é que o trânsito seja tratado com o devido respeito e com a devida precaução que precisa ter. Esse é meu sonho.
é que o trânsito seja debatido e seja tratado não como um final, o acidente, o sinistro, a vítima, porque a gente só pega o problema. Então, esse é um sonho meu, é que a educação no trânsito seja implementada nas escolas, no ensino médio. Perfeito, mais um podcast, hoje recebendo Igor Valença, presidente da FENEALTO. E encerramos aqui. Acompanhe a gente no @Instituto Via, né, e também no portal Trânsito Web, que retransmite esse podcast. Então, fica com a gente e até a próxima. Obrigado, João. Tamo junto.